Imagine que você acorda amanhã sem dinheiro, sem bancos, sem Pix, sem cartão, sem contratos. Não existe mais empresas, não existe mais as marcas, não existe mais o mercado. Não existe qualquer sistema econômico conhecido. Agora, imagine que nesse cenário você precisa se alimentar e alimentar a sua família. E a única forma de você conseguir isso é convencendo uma outra pessoa a trocar alguma coisa com você. Foi exatamente assim que a história das vendas começou. Muito antes dos vendedores, muito antes do comércio moderno, muito antes do capitalismo existir, antes mesmo de existir a escrita, antes da própria história começar a ser registrada. Quando nós pensamos em vendas, normalmente nós imaginamos lojas, empresas, profissionais da área comercial, propagandas, mas a verdade, ela é muito, muito mais antiga. As vendas nasceram quando os seres humanos descobriram uma coisa revolucionária. Eles não precisavam produzir tudo sozinhos. Eles podiam simplesmente trocar. E essa descoberta mudou a humanidade para sempre. Durante a maior parte da existência humana, nossos ancestrais viviam como caçadores e coletores. Cada grupo precisava encontrar sozinho alimentos, abrigo, proteção, ferramentas. A sobrevivência, ela era uma batalha diária. Mas em algum momento, algo começou a mudar, começou a gerar uma transformação. Porque algumas tribos, elas se tornaram melhores em uma determinada atividade, por exemplo, agrícola. Outras em desenvolver alguma habilidade diferente. Alguns eram melhores em produzir ferramenta, outros eram melhor na caça, outros, como eu falei, eram melhor em técnicas agrícolas. E aí surgiu uma pergunta que é até bem simples, mas que naquele momento mudaria o futuro da civilização. Por que cada um faz tudo sozinho, se nós podemos simplesmente trocar? Ali, naquele momento, nascia o escambo, a primeira forma de comércio da história. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. O escambo não era apenas uma troca de objetos. Ele era uma troca de percepção de valor. Pense um pouquinho sobre isso. Uma pessoa possuía peixes. Uma outra pessoa possuía lanças. Quem estava fazendo o melhor negócio? A resposta é que depende. Porque depende da necessidade, depende do contexto da negociação, depende da percepção, depende da urgência das partes envolvidas. Eu quero que você perceba algo importante nessa história. Nesse momento, surge o primeiro princípio das vendas modernas. O valor, ele não existe sozinho. O valor, ele existe na mente de quem recebe. E essa talvez seja uma das maiores verdades da história comercial. E ela continua válida até os dias de hoje. Agora, imagine o seguinte cenário. Você tem comida, mas você precisa de ferramentas. Outra pessoa tem ferramentas. Só que ela decide que ela não quer trocar. O que você faria nesse contexto? Você explica, argumenta, demonstra os benefícios, mostra as vantagens do que você tem para oferecer, constrói confiança, convence e, sem perceber, a humanidade acabava de inventar o que hoje nós chamamos de persuasão. O primeiro vendedor da história provavelmente ele não vendia, ele simplesmente negociava. E a diferença entre vendas e negociação é enorme, porque naquele momento não existia preço, não era trocado por moeda, não tinha uma tabela, não existia um mercado. Tudo dependia da capacidade humana de conseguir gerar um acordo, gerar uma troca. Durante milhares de anos, esse sistema funcionou. Só que tinha um problema ali, e era um problema que começou a ficar gigantesco. Imagine que você cria cabras nesse sistema. Aí você deseja trocar por trigo. Só que o produtor de trigo, ele não precisa de cabras. Ele precisa de peixes. Ele quer peixes.
Nesse contexto, a troca trava, para você não vai funcionar. Então a economia ali ficava travada. O crescimento acabava travando o mercado. Os mercados ali acabavam travando, os produtores. E esse problema ele ficou conhecido mais tarde pelos economistas como dupla coincidência de desejos. As duas pessoas precisavam querer exatamente o que a outra possuía para que a troca funcionasse. E isso limitava completamente a expansão e o crescimento comercial. Então, nesse momento, a humanidade precisava de alguma coisa nova. Algo que mudasse o jogo para eles. Algo que permitisse que o valor circulasse de forma mais rápida. Só que essa solução ainda levaria muito tempo, alguns séculos para surgir. Enquanto isso, algo ainda mais importante estava acontecendo. As aldeias elas começaram a crescer. As comunidades elas começaram a se organizar, a se agrupar mais. A agricultura começou a gerar excedentes. Pela primeira vez na história, algumas pessoas elas conseguiam produzir mais do que elas iam consumir. E quando existe esse excedente, essa sobra, existe um comércio. Quando existe um comércio, existem mercados. E quando existem mercados, nasce uma nova forma de poder, que é o poder econômico. E talvez seja aqui que a história fique realmente interessante, porque a maioria das pessoas acredita que a humanidade ela foi construída por reis, por grandes líderes, por exércitos, por causa das guerras ou por imperadores. Só que existe uma tese que ela é um pouco diferente. Uma tese que poucos estudam, poucos comentam. Talvez a humanidade ela tenha sido construída por comerciantes. Isso é muito mais provável. Porque enquanto os exércitos conquistavam territórios, os comerciantes eles estavam conectando as civilizações. Enquanto os reis levantavam muralhas, os mercadores estavam construindo pontes para alcançar novos horizontes. Enquanto os impérios surgiam e desapareciam naquele contexto, o comércio ele continuava circulando, levando ideias, tecnologias, culturas, conhecimentos de um lugar para o outro, riquezas. Nesse contexto, foi o comércio que permitiu que uma invenção que foi criada em uma região pudesse chegar em outra região. Foi o comércio que acabou espalhando o conhecimento. O comércio, ele acelerou a evolução humana. E olhar dessa forma e entender isso muda completamente a forma como nós enxergamos vendas. Porque vender não é apenas movimentar dinheiro. Vender é de fato movimentar valor. E o valor, ele movimenta as civilizações. Só que ainda existia um problema. Um problema tão grande naquele momento que limitava o crescimento econômico do planeta inteiro, de todas as populações. O escambo, a troca direta, a dificuldade de padronizar valor, a dificuldade de armazenar riqueza, a dificuldade de realizar grandes transações. Olhando para isso, algumas civilizações elas começaram a desenvolver uma das invenções mais poderosas da história humana. Uma invenção que, a partir dali, transformaria completamente o comércio. Uma invenção que ainda controla o mundo até hoje. Essa invenção é a moeda, é o dinheiro. E no próximo episódio, nós vamos viajar lá para o Egito, lá para a Mesopotâmia, para entender um pouco sobre as primeiras grandes civilizações comerciais da história. Aí nós vamos descobrir como surgiram os mercados organizados. Vamos entender como nasceu a escrita comercial e a importância disso. Como surgiram os primeiros contratos e como que a humanidade começou a transformar confiança em riqueza. Porque antes de existirem as empresas, antes dos bancos, antes do capitalismo moderno que conhecemos, existiram comerciantes que mudaram o destino da civilização. E foi ali que a verdadeira história das vendas começou. Eu sou Luiz Estevam e essa é a história das vendas.